Já estamos de volta com o nosso comando geral aqui pela O Dia TV, pela 92,7, pelo canal 23.2. A você o nosso muito bom dia. E no nosso retorno já quero dar um toque para você, falar de coisa boa, falar da Edu Company, uma escola especializada em formação técnica e profissional, qualidade, com mais de 10 anos formando profissionais para o mercado de trabalho. Estude na Edu Company. Escolha uma profissão. Curso de mestre de obras que tem crescido muito, né, no nosso Piauí e vai crescer muito em 2023. Curso de manutenção de celular, né, porque consertar um celular também virou um grande negócio. Mecânico de motos, tá aí, 2 rodas, é um transporte mais vendido no Brasil. Curso de energia solar, porque a energia renovável é um mercado que não para de crescer. Curso de refrigeração, no calorão de Teresina, você sabe, né? Instalar e consertar ar-condicionados é um grande negócio. E o curso de piscinólogo, mercado de piscinas, que cresce e falta mão de obra qualificada na nossa cidade, no nosso estado, tá bom? E não deixando de lado também, porque tem aí o curso de operador de empilhadeira e retroescavadeira e muito mais. Quer mudar de vida? Edu Company, tá bom? Uma profissão, com certeza você vai encontrar, você vai escolher ali na Edu Company. Quer informação, quer detalhes? 98861-8206, ou você pode também estar ligando no fixo. Esse é o WhatsApp, viu? 98861-8206 ou no 3221-8206. Eu falei da Edu Company. E agora nós vamos ao nosso quadro Direito do Povo. Põe no tela, Fabrício. Pois bem, vamos começar aí o nosso quadro hoje, né, da semana com o Direito do Povo. Rapaz, hoje nós vamos falar aqui o direito previdenciário, né, como funciona a previdência social, incluindo aposentadorias, benefícios aí por incapacidade, como solicitar um benefício, pagar o INSS, como verificar, né, se o benefício já foi liberado, entre muitos outros assuntos. Por isso, trazemos aqui a doutora, né, advogada previdenciária, aí, Cleriane Araújo. Bom dia, é um prazer estar aqui hoje compartilhando informação útil. Eliezer Rodrigues, fique à vontade também para as suas considerações. Doutor, antes da gente entrar em alguns aspectos específicos e tirar as dúvidas do nosso público, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, qual a importância da Previdência? Muitas pessoas acham que é algo só a longo prazo para se aposentar, mas de repente pode precisar agora. Qual a importância da Previdência Social? Então, Elias, é uma pergunta muito boa, porque pouco se fala em Previdência Social, né? Os jovens, principalmente, tendem a viver a vida e só se recordam da Previdência, do INSS, do benefício, quando estão precisando, quando estão doentes, e às vezes pode ser tarde para isso. A Previdência Social, ela se trata de um seguro social, que busca proteger seus segurados, assim como todo seguro, nos momentos que mais precisam. Quais são esses momentos? Na velhice, quando, infelizmente, você não tem mais a mesma energia para efetuar suas atividades laborativas, e no momento de doença, que pode acontecer em qualquer idade, qualquer momento da vida, e que você também está ali com a situação, sua capacidade física ou psicológica interrompida, e precisa continuar tendo uma renda para sobreviver. Interessante. Então, de que forma o direito previdenciário atua? Quem são essas pessoas que podem ser contempladas? Os casos gerais. O direito previdenciário atua realmente nessa seara social de prevenir e proteger a subsistência dos seus segurados. Qualquer cidadão, ele pode se inscrever e ser um contribuinte do INSS, da Previdência Social. É necessário a gente só ter atenção em duas classes de pessoas. Os contribuintes obrigatórios, que são os trabalhadores empregados, com carteira assinada, os empregados domésticos, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, esses são obrigatórios a contribuir.
E os contribuintes facultativos, como o próprio nome já diz, são aqueles que contribuem de forma voluntária. Um exemplo, as donas de casa, elas não exercem atividades remuneradas, mas elas podem e devem contribuir para o INSS, para no futuro elas também terem direito a um salário materno, ao auxílio doença e uma aposentadoria mais adiante. Ou seja, a pessoa, digamos, ela não tem a carteira assinada, mas ela pode procurar o INSS para pagar individualmente. Sim, né? sim. Para ter lá segurança. na frente aquele direito assegurado. Sim, inclusive existe uma modalidade, que é a modalidade de contribuinte facultativo baixa renda, que equivale a 5% do salário mínimo, que é um valor de R$ 65,10. Essa modalidade veio justamente para fazer que todo mundo contribua, porque se você não contribui, fica mais difícil conseguir um benefício. E essa proteção do INSS. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Eu quero. É a Edileuza Salles. Diga, Edileuza. Eu queria perguntar para essa moça aí. É o seguinte, eu pago o INSS. Eu agora fiz a amputação aqui do dedinho do pé. Desde o tempo que eu dei a entrada, eu só vou ser chamada no INSS em abril. Eu gostaria de saber por que tanta demora. Se a gente paga tudo direitinho e na hora que a gente mais precisa, acontece um problema desse. Principalmente comigo e com outras pessoas. Eu gostaria de que ela me respondesse. Bom, o que a Edileuza perguntou é porque a Edileuza, ela teve um problema de diabetes, né? E ela teve um dedo, né, amputado, do pé, né? amputado, né? Ela disse que paga direitinho e está reclamando o porquê de tanta demora num caso grave como o dela, enfim. Para perícia, né? Isso. Então, às vezes parece uma desculpa da pandemia, mas o que aconteceu? Tivemos aí 2 anos de pandemia, a fila do INSS para perícias, para conclusão dos processos mais do que dobrou. E meios a isso, quando retornamos, tivemos quase 3 meses de greve do INSS. Por conta disso, a fila ela dobrou, e a fila do INSS ela é uma fila nacional, ou seja, não é estadual. Quando você está aguardando uma perícia, você não está aguardando a vaga só com as pessoas do Piauí, você está aguardando uma vaga nacional. Então, infelizmente, está demorando por isso. Lamentavelmente, eu tenho perícias de clientes agendadas para agosto já. E, infelizmente, é aguardar essa perícia. E se a pessoa estiver sem condições de trabalhar nesse meio tempo? Ela vai ter que aguardar. Infelizmente, ela vai ter que aguardar. Complicada a situação, né? Alô, bom dia. Alô. Infelizmente caiu a ligação. Vamos continuar aqui com o nosso bate-papo com a doutora Cleriane Araújo, né? Doutor Margelo, se me permite. Não, fica à vontade. Tem um cálculo para saber se a pessoa já está apta a dar entrada no processo de aposentadoria ou não. Como é que faz essa conta? Muitas pessoas têm dúvida, a reforma da Previdência prejudicou, a pessoa tem que passar mais tempo contribuindo, vai se aposentar mais tarde. Bom, o que é que esclarece isso aí, doutora? Então, é uma pergunta assim, bem específica, né? Porque cada caso é um caso. É necessário que a gente faça um estudo do caso dessa pessoa, entenda em qual regra ela se enquadra. Em alguns pontos, para algumas pessoas, na verdade, a Previdência não foi de todo, a reforma, aliás, não foi de toda ruim. Tem alguns casos que ela é benéfica por conta do seu cálculo de salário de benefício. Em alguns casos foi. Mas tem muita gente aí que está entrando nas regras de transições, e as regras de transições não são ruins. Normalmente, a idade, hoje a mulher, é um assunto até atual, em 2023 a mulher alcançou o requisito de ter que ter 62 anos. Da reforma para cá, esse requisito ele foi alcançado de forma progressiva, de 6 em 6 meses a cada ano. Hoje não, hoje agora a mulher tem que ter 62 anos. No mínimo. No mínimo. E o homem, 65. Então, foi um dos requisitos que entrou. A questão das aposentadorias mais benéficas, ao meu ponto de vista, que era por tempo de contribuição, ela continua sendo válida para quem era inscrito na Previdência Social antes de novembro de 2019. Então, também tem gente se beneficiando com essa regra aí também. E o cálculo, a gente tem que ver o tempo de contribuição dessa pessoa, a gente tem que ver o tempo de carência, que agora o INSS está exigindo, no mínimo 15 anos de tempo de carência. E o fato de ter 15 anos de tempo de contribuição não garante que você tenha 15 anos de carência, porque às vezes a pessoa ela contribui a vida inteira
e em um ano ela passou por uma dificuldade e parou de contribuir. Aí ela se organiza, vai lá, coloca esse ano em dias. Só que esse ano que ela colocou em dias, ela não vai contar como carência. Ela só conta como tempo de contribuição. Por isso que eu falo que é um cálculo assim, bem específico. E com relação a descobrir qual seria o seu salário final, a gente tem que ver todas as contribuições dessa pessoa para a gente tirar a chamada RMI, que é o cálculo inicial da aposentadoria. Então, assim, cada caso é um caso. Eu sempre recomendo que a pessoa procure um advogado especialista para ver qual é a melhor saída, qual é a melhor aposentadoria que pode se encaixar no seu caso. Isso. INSS, Previdência, muita gente se pergunta, é a mesma coisa? Qual a diferença entre ambas? Então vamos lá. A Previdência, ela é o seguro, ela é os requisitos, a legislação. E o INSS é o instrumento de execução dessa legislação, desse requisito. É o órgão competente, justamente, né? A autarquia que vem fiscalizando, organizando, arrecadando e fazendo o pagamento desses benefícios. Certo, correto. E quais são os benefícios da Previdência Social? Então a gente tem a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição ainda está valendo. Temos a aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez. Temos a aposentadoria especial, auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, o salário materno, temos a pensão, o auxílio reclusão também. Vamos ao telefone. Alô, bom dia. Bom dia, doutora Clariane. Bom dia. Gostaria de perguntar, professor Sérgio Mendes. Sou servidor público federal e eu não vi com bons olhos essa reforma da Previdência estabelecida pelo governo anterior. Eu queria que a senhora falasse acerca da integralidade e da paridade, porque isso prejudicou muitos funcionários públicos federais que ingressaram a partir do ano de 2003 no serviço público. Infelizmente, muitos profissionais não terão aí garantidos a integralidade e a paridade. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso. Bom dia a todos. Doutora. Realmente foi uma classe que ficou um pouco prejudicada com a reforma, porque o que acontece? Qual a justificativa para se fazer uma reforma? Essa é sempre com relação ao déficit que existe na Previdência hoje, ao fato da população estar vivendo mais e tendo um índice de natalidade mais baixo, principalmente de pessoas que contribuiu. E a ideia da reforma foi para enxugar, digamos assim, algumas situações, inclusive com os servidores públicos, que tendem a ficar nos cargos por mais tempo, porque a gente sabe que quando se aposenta diminui esse salário, e a intenção de fazer essa paridade seria proporcionar a renda em que os novos servidores públicos estariam ingressando nesse regime. Infelizmente, realmente não foi bom para todo mundo a reforma, mas não se descarta de possivelmente, futuramente, a gente ter uma nova reforma. Beleza. E a aposentadoria rural tem regras diferentes para esse público dos trabalhadores e trabalhadoras do campo? Sim, inclusive foi dos poucos pontos que não foi alterado pela Previdência, que é o homem ter 60 anos de idade, a mulher 55 e 15 anos de tempo rural comprovado. Como é que seria isso? Eu tenho que pagar, doutora? Não é que você tenha que pagar a Previdência, até porque os segurados rurais são chamados segurados especiais também, justamente pela condição, um trabalho basicamente familiar, de subsistência mesmo, mas precisa ter documentos. Quais seriam os documentos, doutora? Vou dar aqui uma ideia. Quando você vai registrar o filho, a certidão de nascimento desse filho, qual a sua profissão? Qual profissão você colocou? Quando você matricula o filho na escola, qual a profissão que você coloca nesse comprovante de matrícula? Você reside realmente na roça? Você tem terras que você realmente trabalha? Faz parte de algum sindicato, de alguma associação? Então, assim, não é pelo fato de eu sou trabalhador rural, eu vou ter direito. Infelizmente, tem muitos trabalhadores rurais que são prejudicados porque não tem documentação. E é o que a gente bate na tecla. Vão se preparando ao longo da vida, que por mais que você não tenha que pagar, mas tem que comprovar. Pois é, testemunhas de alguma Sim, forma na seara judicial a gente usa testemunhas, mas mesmo assim tem que vir corroboradas com alguma prova documental. A testemunhas por si só não garante a concessão do benefício. E se você está em casa, se você está nos acompanhando, quer ligar para participar, fazer alguma pergunta, 2106-9927. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Diga. Eu queria saber dessa senhora aí, doutora, aí do INSS, só uma coisinha. Eu tenho hoje 64 anos. Eu trabalhei até os meus 63. Daí a empresa me demitiu. Hoje, nessa idade que eu tenho,
Eu não consigo mais entrar em empresa nenhuma para me trabalhar. E ela disse aí que a pessoa que se obriga a esse coisa aqui poderia procurar o INSS. E eu já procurei o INSS por essa parte, e o INSS não me colocou no caso que eles estão pedindo. E aí, pelo que eu entendi, eles estão colocando. Porque eu sou o único diferente dessas pessoas. Bom, o senhor trabalhou 61 anos ou até os 61 anos? Até os 61 anos. Você trabalhou até os 61 anos, né? Uhum. Aí o início. Pois é, mas no tempo de serviço já encaixa nesse quadro. Só que eles aí, quando chegam no INSS, dizem que eu não me encaixo. A gente teve uma dificuldade muito grande em ouvir aqui a participação do ouvinte, mas basicamente, doutora, vamos aqui considerar o seguinte: ele tem um tempo de contribuição, está sem condições de trabalhar, não encontra mais oportunidade no mercado, quer saber se tem como se aposentar. Então, primeiro a gente tem que saber se ele realmente fechou os requisitos mínimos, idade, e se realmente fechou o tempo de contribuição. Eu não sei se eu entendi bem, mas ele disse que o INSS não está reconhecendo esse tempo, né? O primeiro passo seria verificar se ele já fez um pedido e ver o porquê do INSS não estar reconhecendo esse tempo. Porque o que acontece às vezes, Eliese e Mazela? O trabalhador, ele trabalhou a vida inteira, ele tem consciência, porque ele trabalhou, ele sabe o tempo que ele levou até ali, né? Mas quando chega na base governamental do INSS, que é o CNIS, não tem as informações lá. Porque, às vezes, o empregador ele não transmitiu essas informações, ele não repassou, e o trabalhador vai ter que provar para o INSS que realmente ele tem esse tempo. Como é que ele vai provar? Ele tem que apresentar carteira de trabalho, ele tem que apresentar cartão de ponto da época que ele trabalhou, porque como o CNIS é um sistema, às vezes tem erro, e como ele falou que já tem 60 e alguma coisa, 61. Ele deve ter começado a trabalhar muito cedo. Pode ser que as informações deles não estejam no sistema e, por isso, precisam ser atualizadas. Então, o ideal é que você veja, não sei se o senhor já entrou com esse pedido de aposentadoria, então é melhor procurar um especialista na área para ele ver o motivo e se há necessidade de atualizar os seus dados. Ok, porque ele, pelo que eu entendi, né, ele falou, eu tenho 61 anos, né, já contribuí bastante e parece que realmente não foi reconhecido. Então ele tem que procurar um especialista, ver quem até pedir desculpa ao senhor que nos ligou, porque a ligação não deu para a gente ouvir, né, aí com muita nitidez o que o senhor falou, mas pelo que a gente entendeu aí, a doutora explicou aqui, você deve procurar pegar seus documentos, procurar o Ministério aliás, a sua carteira de trabalho, procurar o INSS para ver quais os requisitos que ainda não foram completados, cumpridos, para que o senhor possa estar, então, completando esse cadastro. Né? Tem como consultar o sistema do INSS para saber a condição pessoal? Sim. Inclusive, foi uma das vantagens que vieram aí, a questão da digitalização, pelo aplicativo Meu INSS, que você pode baixar no telefone celular ou acessar pelo computador, onde o segurado ele pode baixar o CNIS dele, que é o extrato de todas as contribuições e vínculos empregatícios, e ele mesmo realmente pode checar e conferir na carteira de trabalho o CNIS para ver se estão todas as informações ali. Ok. 7h56, estamos conversando com a doutora Clarice, né? Cleiriane Araújo, né? Clarice, onde é que eu arrumei a Clarice, hein? Cleiriane Araújo, advogada previdenciária. Você tem alguma pergunta? Você está em casa, está nos assistindo, está nos ouvindo, então é só ligar 2106-9927. Bom, tem ouvinte no ar? Tem, Major? Não, no momento não. Certo. Então vamos falar aqui, Eliezer, do Bolão da Sorte, né? Então, meus amigos, deixa eu falar do Bolão da Sorte. Com o Bolão da Sorte, é uma das casas de apostas esportivas mais tradicionais do Brasil. São 8 anos no mercado, uma plataforma 100% online que conta com várias modalidades de esportes, futebol, né? Tem aí o basquete, tem luta. Você pode até apostar no BBB. Tem VT ou... Não, do Bolão da Sorte ainda não. Então vou falar para você que você pode apostar até no BBB, viu? Conta também com um cassino online repleto de jogos para você multiplicar os seus ganhos. Depósito e saques instantâneos via Pix. É fácil, é rápido, é simples. É bolãodasorte.com. Todo mundo joga, né? E todo mundo ganha. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Rapaz, eu vi que você não entendeu o que eu falei.
eu trabalhei, eu tenho 35 anos de contribuição, certo? Eu trabalhei até a idade de 61 anos. Hoje eu tenho 64 anos e abri para 65 anos, entendeu? E vou levar meus documentos que eu até aí, eu levo lá no INSS, lá eu digo que não tem a contribuição correta, entendeu? É isso, Paulinho. Ok, então o senhor trabalhou até 61 anos, né? Tem 35 anos de contribuição, é isso? Uhum. E o INSS diz que ainda não está completo. Exatamente. Tá ok, O que então. falta? Tá ok, então. Vou passar aqui para a doutora. Bom, ele disse que tem ele trabalhou até 61 anos, tem 64 agora, tem 35 anos de contribuição. E o que está faltando? Ele foi no INSS e disse que está faltando completar, né? Então, seria interessante a gente olhar, volta à história de ser um pouco mais específico o processo, porque, em tese, pelas informações que ele está me passando, ele entraria na regra de transição, né? Uhum. Ele ainda entraria na regra de tempo de contribuição, que homem é 35. Então, a gente tem que ver se realmente está sendo reconhecido no INSS esses 35 anos, ou se esse tempo não está constando só na sua carteira, não está constando na base do CNIS, e por isso não está conseguindo fechar o requisito, porque só com essas duas informações, tempo e idade, entraria na regra de transição, mas eu não posso assim lhe afirmar especificamente o porquê da negativa do INSS sem ter acesso ao processo e dizer, porque geralmente quando ele vem o resultado, ele sempre vem descrevendo o que eles reconheceram e o que não reconheceram. Ou seja, existe contribuição formal registrada não reconhecida? Existe. E infelizmente existe. Porque cabe ao empregador transferir a informação para a base de dados do INSS. A pessoa assina a carteira, ela começa a trabalhar, não é ela que faz as contribuições. Ela tem os contra-cheques. Tem o desconto no contra-cheque, mas às vezes, infelizmente, o empregador ele não transfere esse dinheiro. Mas aí não ficou perdido, mas precisa que você apresente esses contra-cheques, ou, não tendo contra-cheque, a carteira de trabalho assinada com o valor desse salário. Com base no salário, o INSS ele tira a estimativa da contribuição. Então, Eliezer, é só o que existe, te digo de certeza, é base de dados de empregados que trabalharam a vida inteira, e não é coisa de 40, 50 anos atrás, não. É coisa de pessoas que nos procuram e tem uma contribuição no ano. Porque o empregador não transfere. Inclusive, é crime, né? Débito fiscal, não pode. Mas, infelizmente, acontece. Então, o que esse nosso ouvinte precisa fazer, procurar um especialista com a carteirinha de trabalho, a documentação dele, para que possa ser, digamos aí, pesquisado, visto e aí reivindicado junto à minha. Sim, a gente até explica com relação a fazer um planejamento previdenciário antes da entrada numa aposentadoria. Porque o planejamento previdenciário que o especialista, o advogado, faz é justamente isso. Ele vai estudar a vida previdenciária desse segurado, vai ver se não tá batendo as informações da carteira de trabalho com o CNIS, se está faltando, e vai fazer as correções devidas para que não aconteça o que aconteceu com esse segurado aí que já passou bem do tempo, provavelmente conseguiu o benefício dele. 8h01, doutora Cleiriane Araújo, nosso muito obrigado pela sua participação. É um assunto, um tema bastante vasto e a gente quer agradecer a senhora pela presença, pelos esclarecimentos. E o nosso muito obrigado, fique à vontade. Eu que agradeço o convite. Mais uma vez eu peço, hoje em dia todo mundo tem acesso à informação, eu peço que as pessoas tenham um olhar diferente para a Previdência Social, porque não é pagar para os outros, é pagar para você. E pagar para o momento que você mais vai precisar e talvez não tenha outro meio de ser amparado a não ser pelo INSS, pela Previdência Social. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Se quiser deixar um contato, doutor, para os seus atendimentos, fica à vontade. E o número, pode ser o número? Pode ser o número. Então, o número é 86-9916-9921. E eu não sei se está o nome, o Instagram é Cleriane, do jeito que está aí, @hotmail.com. Aliás, Cleriane Araújo, desculpa, estou confundindo com Cleriane Araújo. Cleriane Pode Araújo. puxar uma conversa lá pelo Instagram. Pode, lá tem um link, inclusive, que se direciona para o meu WhatsApp e eu atendo e tiro qualquer dúvida. Fiquem à vontade. Pronto. Então tá aí, Cleriane Araújo, né? Então você entra em contato, conversa com ela, tira suas dúvidas. Tá no vídeo o número do telefone. Tá aí no vídeo. Atendimentos.
para saber os casos particulares e aí dar andamento nos processos. Justamente, pode perguntar que eu respondo, a gente dá uma olhada no seu caso. Muito obrigado, doutora Eliezer Rodrigues. O nosso muito obrigado. O meu muito bom dia para você. Um excelente começo de semana. Obrigado, Magela Lima. Obrigado ao nosso público pela presença. Satisfação, doutora Clariane. A toda a nossa equipe. Está só começando a semana. Bom dia a todos. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até lá.